bem? Eu sou o Dr. Lúcio Xavier, meu CRM é 52610912. Eu sou anestesista com especialização em clínica da dor. E dentro da clínica da dor a gente atende muitas comorbidades, a insônia é uma delas, é sobre ela que a gente vai conversar aqui hoje. Muitos pacientes. Na clínica de dor, a insônia é muito prevalente. Tanto insônia inicial, que é aquele sono que a pessoa tem dificuldade de pegar no sono, normalmente por estresse. Aquele sono intermitente, que é quando a pessoa não aprofunda o sono e não tem o sono reparador. Ou a insônia inicial, é aquela insônia do começo da manhã. Muito comum em idosos, que acordam cedo, né? Não conseguem mais dormir. E tanto a insônia inicial quanto a insônia terminal e o sono intermitente são classificados como insônia e na clínica de dor eles são extremamente relevantes porque são mantenedores de dor crônica e de paciente inflamado porque não há reparação celular, né? Melhor falando, a gente podia dizer que é uma endemia silenciosa, porque fala-se muito em exercício físico e alimentação, correto? Perfeito. Mas quando a gente fala de sono, a alimentação correta e o exercício físico, eles, se não houver sono reparador, os dois tornam-se inócuos, quer dizer, ou pelo menos não tem o efeito desejado. Então, eu não colocaria da forma como eu colocava há uns anos atrás, que é sono, exercício físico e alimentação. Eu colocaria sono, a base, e exercício físico e alimentação como uns pilares secundários muito importantes. Mas sem o sono reparador, esses pilares não têm o efeito. Pra você fazer ideia, pacientes com insônia, eles engordam, eles se tornam obesos, eles têm aumento da resistência insulínica, eles têm diminuição da leptina, que é o hormônio que traz saciedade, aumento da grelina, que provoca fome. Eles são pacientes inflamados, portanto eles são pacientes inchados, tendência de ganhar gordura e principalmente gordura abdominal, maior risco cardiovascular, maior risco de diabetes, tudo com estudos científicos muito grandes, muito assim, enormemente pesquisados. Então não há dúvida, isso aí já é uma verdade científica. Em termos de dor crônica, doenças crônicas, inflamação crônica, a falta de sono realmente é acachapante. Você tem uma quantidade absurda de estudos científicos e não há mais dúvida sobre isso. Exato, é uma boa pergunta, porque ao que parece é uma via de mão dupla. Você tem uma série de sintomas, você tem, por exemplo, depressão. Se você fizer uma colheita do líquido cefalorraquidiano de um paciente com depressão, eles têm 13 a 14 vezes mais citocinas pró-inflamatórias do que uma pessoa rígida, normal, que não tem depressão. Então são pessoas que estão cronicamente inflamadas e no cérebro. Então, e são pessoas que dormem bem? Conhecidamente não dormem bem. Então você não sabe se é uma comorbidade a insônia. Pacientes depressivos não dormem bem. Então você fica... Alguns vão dizer que a insônia, sono não reparador crônico, principalmente o sono REM, porque o sono é terapêutico, né? Principalmente o sono do começo da manhã, que é o sono REM. O sono, eu vou concluir, mas só para a gente poder entender o raciocínio. O sono ele é dividido em sono REM e sono não REM. Foi uma descoberta da década de 50 de cientistas da Universidade, se não me engano, de Chicago. 3 cientistas descobriram que através de movimentos dos olhos, bebês faziam certos movimentos nos olhos e eles foram estudando isso. Hoje em dia, isso está categorizado da seguinte forma. Você tem o sono não REM, que tem 4 estágios, e o sono REM. O eletroencefalograma do sono não REM, dentro desses 4 estágios, onde o quarto é o mais profundo e o primeiro é o menos profundo, são ondas
eletroencefalográficas medidas no aparelhinho de eletroencefalograma, que elas vão ficando cada vez mais profundas. E o cérebro todo ele vai falando em uníssono. Então essas ondas vão ficando cada vez mais profundas e o estágio do sono vai ficando cada vez mais profundo. Já o sono REM, as ondas são curtas e parece muito um traçado eletroencefalográfico de vigília. Não tem essas... Aí você fala, ué, mas se é tão parecido com vigília, por que teria um efeito tão legal? Justamente por isso. Esse é o chamado sono onírico, que é o sono sonhado, que é onde a gente resolve os nossos conflitos emocionais e tal. Então, mas não existe um melhor do que o outro. Por exemplo, criatividade, melhora de resolução de problemas, como os grandes gênios, né? Albert Einstein, ele vinha a solução para ele, Tesla também, grandes gênios. Então, criatividade, tudo isso é sono REM. Já reparação celular, consolidação de memória, como que faz uma certa poda do que precisa e do que não precisa saber, porque tem coisas que o cérebro precisa podar, porque não vai ter espaço suficiente. Isso é o sono não REM que faz. Precisamente o sono não REM estágio 2. Já a consolidação de memória, para ter uma memória bem consolidada e tudo mais, porque a memória vem para o hipocampo, que pega a memória de curto prazo, e depois ela vai para o córtex para fazer os circuitos neuronais pelo córtex da memória de longo prazo. Então, isso já vai ser feito no estágio 4 do sono não REM. Então, não tem um melhor que o outro melhor do que um. Então, todas essas fases do sono, desde o sono não REM, que predomina no começo da noite, começando lá de 10 horas, até o sono REM, que é o do começo da manhã, todo esse sono tem várias coisas importantíssimas que são necessárias. Então, quando você fala, agora indo para a pergunta depois de ter explicado essa parte, é a falta de sono que vai gerando doenças crônicas inflamatórias ou as doenças crônicas inflamatórias vão acabar gerando falta de sono? Eu diria que é uma via de mão dupla, nefasta, porque é um ciclo de retroalimentação de uma espiral negativa. Cada vez o indivíduo vai ficando pior, vai dormindo pior. E quanto mais a insônia vai se agravando, pior vai ficando o quadro. Porque não há sono reparador, não há consolidação de memória legal, não há concentração. Um indivíduo que dorme, a gente pode até abordar esse assunto, é bem legal. Um indivíduo que dorme 1 hora a menos do que deveria durante 14 noites equivaleria a ficar 1 noite sem dormir. Parece uma besteira, porque a área que avaliaria, a área que iria avaliar quanto de sono é importante, é justamente a área do córtex pré-frontal, que é a área que vai ser mais afetada pela falta de sono. Então o indivíduo não sabe o quanto de baixa performance ele está tendo, mas está em insônia, está tendo insônia, não tá legal, não está com sono reparador. 8. Vamos lá. O ideal depende, que é o seguinte. Disse que o bebê dorme mais e o idoso quase não dorme, e aí ele dorme 5, 6 horas por noite e está tudo bem. Não é o consenso neurocientífico. Nós dizemos que o sono é monofásico, você dorme 8 horas por noite e está tudo bem. Em primeiro lugar, então vamos esmiuçar, não sei se vai criar polêmica, mas em primeiro lugar, o sono dos caçadores-coletores, tribos pré-industriais que existem até hoje, são todos bifásicos. Então essas 8 horas seriam divididas em 7 horas à noite e 1 hora ali depois do almoço. Esse seria o ideal. Ou da sesta, de certas regiões do Brasil, do Nordeste, certas regiões lá da área hispânica, né? Esse seria o sono ideal. Bifásico. Como fazem as tribos do Quênia, tribos da África, algumas áreas ali de Madagascar, da Tanzânia, que são tribos pré-industriais que até hoje estão vivas e não têm muito contato com a civilização. O sono dos bebês é polifásico, todo mundo sabe, e que seja assim, para a maturação do cérebrozinho do bebê. O nosso sono é monofásico. O meu sono é monofásico. Não que eu não queira dormir de tarde, eu não posso porque eu preciso trabalhar. Então eu estou atendendo à tarde. Se eu pudesse, eu dormia depois do almoço.
o ideal é 8 horas de sono. Tem um livro, até foi uma indicação do professor Elber Silva. Ele me indicou há muito tempo atrás um livro chamado Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Não sei se vocês conhecem. Aconselho que procurem. Inclusive tem, não sei se tem na Amazon para baixar. Tem em português. Por que Nós Dormimos? Matthew Walker. Ele é um professor da Universidade de Chicago, já foi professor de Harvard. Atualmente é professor de Berkeley, lá em Chicago, não, desculpa, acho que Califórnia. E ele fala, assim, tem inúmeros estudos científicos. Você não dorme, o idoso ele não dorme 6 horas porque é normal que seja assim. É porque as áreas indutoras do sono, do córtex pré-frontal, que vão iniciar todo aquele mecanismo, que vai chegar na pineal, que vai liberar melatonina, que vai impregnar o tronco cerebral, vai desligar através do tálamo a percepção dos sentidos e você vai induzir o sono. No idoso, essas células elas estão degenerando. E se não há o hábito daquele ritmo do sono, como está havendo essa degeneração, e a insônia ainda provoca ainda mais degeneração, então ele não consegue realmente dormir, não tem pressão de sono. Até um termo que a gente pode falar sobre a pressão de sono. Então, o normal seria que o idoso dormisse 8 horas de sono, não é 6 não, nem 7, seria 8 horas, mas não consegue. Ideal é que faça o curso do João e consiga, porque 8 horas de sono é o ideal para qualquer idade adulta, inclusive 90 anos, 95 anos, 100 anos, que durma 8 horas. É o ideal. Quanto mais sono, melhor. Passando até, chegando a 8, 9 horas assim. O ideal é que se durma bem. 6 horas de sono não é ideal para o idoso. Hoje em dia, a gente está vendo que a medicina meio que não está indo bem nessa parte. As drogas antigas, Rivotril, Lexotan, Diazepam, Valium, né? etc. Sem ficar citando nomes. Chamadas benzodiazepínicos, drogas sedativas, elas não mostraram que elas levam a dormir, mas você não tem sono reparador. No traçado eletroencefalográfico, o sono não rende. Você não tem a reparação, você não tem consolidação de memória. Os pacientes começam a ter déficit de concentração, começam a ter déficit de memória, começam a não ter aquela reparação do sono REM, que ela é quase que um terapeuta noturno, porque o sono serve de resolução dos nossos conflitos emocionais. O sono encolhe a amígdala, o sistema límbico, áreas da emoção do cérebro. E com esses remédios isso não acontece. Ocorre uma sedação. Ele até dorme tantas horas, mas não um sono de qualidade. Depois veio agora a onda moderna. A onda moderna da Zolpiclona, do Zolpidem, né? O Stilnox, nome comercial, e outros nomes, né? Também não leva. Leva um sono com menos rebote, mas o paciente fica um pouco cansado durante o dia. Mesmos efeitos que eu falei ainda agora, embora ele durma até mais rápido do que os antigos, que é os benzodiazepínicos, os sedativos puros. Mas há uma tendência moderna, primeiro, a ver que a maioria dos problemas de insônia, na verdade, não são só insônia, como é falado. Primeiro, e eu vejo isso muito na clínica, João, você tem que ver se o paciente quer dormir. O paciente não quer dormir, às vezes ele quer ser derrubado. Então, ele quer ir até meia-noite, 1h da manhã, abrindo computador e laptop e celular, e ele tá mandando brasa e luz, e de repente, sabe o que ele quer? Ele quer tomar o seu remédio e ele quer dormir em 5 minutos, porque ele não quer se dar o trabalho de fazer a higiene do sono. Então, a gente sabe que a higiene do sono é importante, não adianta fugir do ciclo da Terra. Então, vou até aproveitar para entrar, porque foi prêmio Nobel de Medicina, 3 americanos ganharam o prêmio Nobel de Medicina sobre o ritmo circadiano. Eles descobriram que um gene do DNA ele faz uma transcrição através do RNA mensageiro e faz crescer durante a noite, no sono reparador, uma proteína. E durante o sono, essa proteína vai aumentando de quantidade e durante o dia, depois que você acorda, essa proteína vai sendo degradada. Isso ocorre, no estudo foi feito na mosquinha da banana, Drosophila melanogaster.
Então, desde do ser mais primitivo até o ser humano, todos têm que obedecer o ritmo circadiano da Terra. Isso é uma lei natural. Não tem como você infringir leis da natureza e não pagar o preço. Você tem leis óbvias, porque quem pular da janela vai cair lá embaixo, porque o cara conhece a lei da gravidade. Agora, o ritmo circadiano significa a cerca do dia. Então, cerca de 24 horas. O ritmo circadiano, ele é uma lei natural de toda a natureza, de qualquer elemento que vive na floresta ou fora da floresta. Não é porque você vive num apartamento muito legal, que você bate a palma, a luz acende, você é todo tecnológico, que você não é um animal. Como diz um filme aí conhecido, Macacos de Terno. Você é um ser animal, racional, mas sem querer ferir o ego de ninguém, você é um animal que obedece os mesmos princípios naturais, como a lei da gravidade. O ritmo circadiano é uma dessas leis, não muito conhecida. Então, quando a gente fala de higiene do sono, primeiro, horário para dormir e horário para acordar. Importantíssimo. Então, coloca um despertador. Ou aquele livro que eu falei ainda agora, o Porque Nós Dormimos, o Matthew Walker, ele fala, coloca um despertador. Mas não coloque na hora que você acordou, não. Coloque um despertador para a hora que você vai dormir, porque você cria ritmo. Então ele fala, se você quiser uma única dica para dormir melhor ao longo do tempo, primeira dica. Vá dormir sempre no mesmo horário, acorde sempre no mesmo horário. O corpo gosta de ritmo. Ritmo na hora de comer, ritmo na hora de dormir, de preferência em consonância com o ritmo circadiano do planeta, que seria mais ou menos por volta de 10 horas da noite. E acordar mais ou menos por volta de 6, 7 horas da manhã. Você manteria 8 horas de sono, 8 horas e meia de sono, 7 horas e meia, se acordasse um pouquinho mais cedo, eu tivesse um compromissinho e fosse dormir 10 e meia, 11 horas, aí acorda às 7. Mas mantenha esse ritmo, coloca um despertador. Isso é muito legal, Agora, higiene do sono. Não ficar em tela com luz azul. Sabe a história da luz azul? Eu fui correr atrás de por que essa luz azul, uma época, mais ou menos um ano. Por que luz azul? O fato é que a luz azul ela tem um comprimento de onda curto, que é 380 nanômetros. E o ser humano, antes da revolução última, agora tecnológica, você recebia a luz azul de onde? Do Sol. Não tinha muito luz azul, né? E aí eu fui ver, mas por que a luz azul impregna a retina e desperta? Por que a luz azul é despertadora? Mas por que azul? Eu só achei, pesquisando, não sei se é verdade, mas é a seguinte explicação. Os nossos ancestrais que vieram do mar têm um comprimento de luz azul abundantíssimo, né? Porque o mar é azul lá e aquela... E no mar, o mar tudo é hostil. Então você vê, o tubarão ele dorme com metade do cérebro. Metade fica acordado e metade fica dormindo. E quando a gente entra em sono REM, além do movimento dos olhos, REM é Rapid Eye Movement, né? Quando os olhos ficam movimentando, uma outra coisa que faz quando você dorme com o cérebro todo é que ocorre um desligamento dos movimentos musculares. Então o sono REM ele é característico disso. Sono onírico, movimento rápido dos olhos e desliga. Se no sono não REM profundo você tem um bom relaxamento muscular, no sono REM você desliga tudo. Só que no oceano não dá para fazer isso. No oceano dorme com metade do cérebro do tubarão, né? E talvez o que esses cientistas de onde eu li falam, trazendo referência, é uma das referências desse livro, do Matthew Walker, que para mim é o maior especialista de sono da atualidade, esse cara de Berkeley. E ele fala, então, esses nossos ancestrais, eles trazem essa memória de alerta, de luta e fuga da luz azul. Então, talvez isso venha de uma forma muito ancestral para a gente. Não sei se a explicação é exatamente essa, mas é como referência de um livro de referência. Quer dizer, está lá como dado bibliográfico de um livro de referência. Eu queria deixar a mensagem
que quanto a sono, a gente não transige. Não negocie com o seu sono. Sono não é luxo. Sono não é uma coisa que você fala, mas não negocie. Eu sei que, de repente, uma noitada com os amigos vai ser muito legal, mas os estudos mostram que uma noite de sono mal dormida não é reposta nas próximas noites bem dormidas. Sono não é banco, não há crédito. Não há crédito de sono. Valorize o seu sono. Às vezes você acha que tem insônia, mas será que você está fazendo o que todo mundo fala que faz? Você fala assim, não, mas eu tenho insônia, eu não durmo direito. Mas o que você já ouviu? Você vai ouvir no curso do João aqui agora, sobre higiene do sono, sobre luz de comprimento de luz azul, celular até tarde da noite, você vai ouvir de banhos à noite, você vai ouvir de alteração de temperatura do quarto e etc, etc. Mas você faz. Será que você tem insônia ou você não faz o básico? E assim, não, mas eu fiz hoje e não dormi. Não, são hábitos. Você vai criar esse hábito e o seu corpo vai responder. Então, muitas vezes, a grande maioria, existe diagnóstico de insônia? Existe. Existem especialistas, médicos do sono, médicos de medicina do sono, médicos especializados. E casos graves. Inclusive, tem uma doença, João, chamada insônia familiar fatal, IFF. Os indivíduos desenvolvem uma deficiência ali entre a área do tálamo e o tronco cerebral, de uma liberação de neurotransmissores, que o sujeito começa a não dormir mais. Até 18 meses esses pacientes morrem. E até hoje não se sabe muito bem a cura, não tem cura. Quem desenvolve essa doença não dorme mais e morre. Vai morrer. Porque falta de sono vai acabar morrendo. Considera-se privação de água, de líquidos, privação de alimento. Não se fala muito de privação de sono. A privação de sono é tão danosa, mas tão danosa, que o Guinness Book parou de considerar quem dorme tanto tempo, quem fica tanto tempo sem dormir, porque ele viu que as causas eram irreversíveis. O Guinness Book parou. O Guinness Book não aceita mais que alguém venha com algum recorde de insônia, de falta de sono, porque é tão danoso que a direção do Guinness Book falou, para. Então, o meu conselho final é, valorize o seu sono como você valoriza todo o resto, como você valoriza a sua família, como você valoriza a sua saúde, porque talvez ele seja o remédio mais importante que você não esteja considerando.